porque o Senhor está no controle e no comando. A evangelista deixa preparado mais um hino e nós iremos ler agora um texto da Bíblia Sagrada. Eu quero te convidar a abrir a Bíblia, o livro do profeta menor Abacuque. Abacuque, profeta menor. Iremos ler o versículo de número 2, apenas a parte A, que diz-nos assim: até quando, Senhor, clamarei eu? Eu vou repetir. Até quando, Senhor, clamarei eu? Espírito Santo de Deus, uma vez mais em Tua presença estamos para louvar e bendizer o Teu nome. E neste momento pedimos que o Senhor possa falar aos nossos corações, que o Senhor possa ministrar por meio do Seu Espírito Santo a cada um que está conosco, aí nesta live, prestando este culto ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Queridos, nós queremos neste momento trazer uma reflexão sobre a vida do profeta Abacuque. O texto que nós lemos, o versículo 2, ele diz: Abacuque, até quando, Senhor, clamarei eu? Observe que o versículo de número 1 diz o seguinte: o peso que viu o profeta Abacuque. Diferente de outros profetas, como Isaías, Jeremias, Ezequiel e tantos outros, que ouviam algo da parte de Deus e transmitia ao povo. Observe que o livro do profeta, composto por 3 capítulos, não se trata de uma mensagem que ele recebe de Deus para transmiti-la, mas o livro de Abacuque é um diálogo entre Deus e o profeta. Os estudiosos dizem que Abacuque, além de profeta, era também filósofo. E ele começa a enxergar como estava a situação atual do povo ao qual ele pertencia. Observe que a mensagem, o diálogo que Abacuque tem com Deus, vai nos trazer algumas verdades muito expressivas. E quando Abacuque diz: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei violência, e não salvarás. Abacuque então questiona a Deus e diz: por que o Senhor está me permitindo ver isso? Ele então traça um diagnóstico de como estava a situação espiritual. O quadro espiritual de Judá estava triste, enfermo, caído. Então ele diz: a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio. A lei se afrouxa e a sentença nunca sai. O ímpio cerca o justo e o juízo
sai pervertido. Quando Abacuque questiona isso com Deus, a resposta de Deus para Abacuque, Deus então fala, depois de um silêncio, o diálogo se inicia quando o outro personagem passa a entrar na história e diz então para Abacuque o seguinte: Abacuque, vede entre as nações e maravilhai-vos, olhe, se maravilhe e admirai-vos. Por que, Deus? Porque eu vou realizar em vossos dias uma obra em que vocês não irão crer quando vos for contada. Queridos, se nós parássemos aqui, nós certamente diríamos: Deus está chegando com socorro, Deus está chegando com a intervenção, e Deus está chegando para mudar o quadro em que nós estamos inseridos e a coisa vai melhorar. Porém, quando Deus fala que vai fazer algo maravilhoso, que vai deixar muitos admirados, o que Deus está dizendo é: eu vou passar a executar o meu juízo. E o meu juízo vai ser exercido através dos caldeus. Preste atenção. Deus estava dizendo: o meu povo virou as costas para mim. E agora eu executarei o meu juízo, porque a violência, o falso juízo, o caos espiritual, moral, ético, tomou conta do meu povo. Vou levantar os caldeus. E talvez alguém pergunte: mas por que isso? Eu acho interessante porque quando Deus diz: eu vou suscitar a nação mais poderosa para ser instrumento do meu juízo. Quando Abacuque ouve isso, a sua mente filosófica, alinhada com a mente de um profeta que conhecia o Deus ao qual ele servia, ele não compreende. Por quê? Porque o filósofo, normalmente, ele entra pelo caminho do questionamento. Ele procura entender. E aí Abacuque diz: espera aí, Deus, tem alguma coisa errada aí. Eu sei que nós pecamos. Eu sei que nós estamos em falha. Eu sei que nós erramos. Mas daí o Senhor usar alguém pior para executar o seu juízo sobre nós, isso não está certo. Tu és puro de olhos. Olha a expressão que Abacuque vai usar mais na frente. No versículo 13, no capítulo 1, tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, não podes contemplar. Abacuque fica sem entender. Abacuque não consegue conceber aquilo que estava para acontecer. E quem sabe, Abacuque estava talvez até para desistir. Mas quando ele pensou em desistir, eu não sei se talvez ele lembra, ou ele lembrou de Asaf, do salmo em que Asaf, também de forma semelhante, não entendia por que o ímpio prosperava e o justo não. O Salmo 73 vai trazer esta verdade, de que um adorador
alguém que conhecia o Deus das Escrituras e não apenas as Escrituras, ele começa a dialogar com Deus e ele não entende até que ele toma uma decisão. E talvez, eu não sei se a mente de Abacuque lembrou de Asaf, mas se lembrou ou não, não interessa. O que importa é que, assim como Asaf, a atitude de Abacuque não foi diferente. Asaf disse: quando os meus pés estavam escorregando, quando eu estava para ficar como um animal irracional, eu então fui ao templo do Senhor e lá pude compreender o que Deus tinha a falar comigo. E eu pude ver, entender o futuro dos ímpios e qual será o futuro dos justos. Diante de um contexto como esse, Abacuque diz então, no capítulo 2, se você estiver com a Bíblia aberta, versículo 1, ele diz: sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei para ver o que fala comigo, e o que eu responderei quando eu for arguído. No momento de caos, no momento de dificuldade, no momento onde as esperanças estavam dando tudo errado, Abacuque toma uma posição: subirei à torre de vigia. Finalidade: ouvir o que Deus tem a falar. Eu quero aqui te fazer uma pergunta: você está parando para ouvir o que Deus tem a falar? Diante da crise que nós estamos vivendo, moral, ética, social, espiritual, na saúde, você já parou, você já dobrou os teus joelhos e disse: Deus, fala comigo, me faz entender. E sobretudo, não deixa a minha fé esmorecer. Quando Abacuque para de questionar a Deus, ele sobe à torre de vigia e ele fala uma coisa interessante: me apresentarei, vigiarei para ver o que fala comigo. Ou seja, ele disse: Deus, eu vou parar de questionar o Senhor. Eu agora irei parar para ouvir a sua voz. Tem muita gente tomando decisão precipitada. Talvez você até hoje não viveu aquilo que Deus projetou para a sua vida. Não porque você não está em pecado, porque você está em pecado, não se trata disso. Mas talvez porque até hoje você não para de questionar a Deus. Para um pouco de tentar entender o porquê das coisas e passe agora a ouvir o que Deus quer te falar. Por quê? Eu aprendi uma coisa: questionamos muito a Deus. Por que, Deus, isso acontece? Por que, Deus, isso está acontecendo? Por que, Deus, estou desempregado? Por que, Deus, está faltando isso? Por quê? Por quê? Por quê? E tem pessoas que não entendem uma verdade. O apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Romanos, no capítulo 11, a partir do verso 30, 32, ele vai dizer o seguinte: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro?
quem lhe deu primeiro para que lhe seja recompensado. O que Paulo está dizendo é: para de questionar a Deus. Aceite aquilo que Ele está propondo para a tua vida, para a tua casa. Paulo então diz: não adianta, em outras palavras, questionar Deus. Ninguém pode entender a mente de Deus. E ele então vai dizer o seguinte: em vez de questionar, faça isso. Paulo então diz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Em vez de questionar, adore. Deus então diz ao profeta Abacuque: Abacuque, agora que você parou de me questionar e manifestou o desejo de ouvir a minha voz, pega uma tábua, escreve de uma forma tão legível, para que aquele que passe correndo, ele possa ler o que está escrito, porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Irmão, você tem essa esperança? Por um pouquinho de tempo, o que há de vir, virá e não tardará. Este tempo nós anelamos que chegue e vai chegar. Aleluia! O dia em que o nosso Mestre virá nos buscar. E ele ainda diz: os caldeus, a sua alma se incha, não é reta neles, mas o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. O que Deus está falando para o profeta é que aqueles que acreditam nele viverá pela fé. E viver pela fé, eu acho interessante que o vocábulo viver no hebraico, literalmente ele quer dizer frutificar. Ele quer dizer dar fruto. Ele quer dizer viver, prosperar. Pastor, aonde o Senhor quer chegar? É muito simples. Quando Deus fala que o justo viverá da fé, o que Deus está dizendo é, e eu quero ministrar isso sobre a sua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Eu ministro agora que mesmo na adversidade, mesmo sobre as maiores dificuldades, mesmo parecendo que tudo está dando errado, Deus está dizendo: o justo, em meio ao caos, em meio ao problema, ele não deixará de dar fruto. Aleluia! Ele não deixará de frutificar. Pode tudo estar dando errado, mas o Senhor está te preservando. O Senhor está te guardando. Ele está te preservando no momento da adversidade. E neste momento que nós estamos atravessando, não tenha dúvida,
Deus está te guardando, Deus está te protegendo, Ele está cuidando de ti, Ele está cuidando dos teus, Ele está guardando vocês debaixo da mão dEle. Ele te guarda, Ele é Pai, Ele protege. Aleluia! Então Abacuque, a fé dele reacende. E para a gente ganhar tempo, olha o que a Bíblia diz. Abacuque então, já no final do versículo do capítulo 2, no verso 18, Abacuque diz: vem cá, que aproveita a imagem de escultura que esculpiu seu artífice, e a imagem de fundição que ensina mentira, para que o artífice confie na obra, fazendo ídolos mudo. Ai daquele que diz ao pau: acorda, e a pedra muda: desperta. Pode isso ensinar? Está coberto de ouro, de prata, mas tem uma coisa: no meio dele não tem espírito. Abacuque estava falando mais ou menos o que o salmista disse, quando o salmista diz: ei, os deuses aí têm olhos, mas não veem, têm boca, mas não falam, têm mãos, mas não pegam, têm pés, mas não andam, estão parados, inertes. O que Isaías também reproduz no capítulo 40. Mas Abacuque, quando testifica de Deus, ele diz: eis a diferença, o meu Deus, o teu Deus, o nosso Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Aleluia! Deus é Espírito, e se você o serve, se você o adora, adore a Ele em espírito e em verdade. No capítulo 3, o capítulo 1, o profeta começa questionando Deus sem entender a pedagogia do Eterno. No capítulo 2, o profeta desiste de questionar e sobe à torre de vigia para ouvir a voz de Deus. Ele é vivificado, ele é restaurado, a sua fé é renovada. E aí no capítulo 3, o fogo do Espírito já está aceso novamente na vida do profeta. E olha o que ele diz, oração do profeta Abacuque, sob a forma de canto. Abacuque agora começa a louvar. Sabe aquele Abacuque que estava de cabeça baixa, sem entender, questionando Deus? Agora ele estava levantando e erguendo a sua voz e dizendo: ó Senhor, ouvi, aleluia, ouvi a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra. No meio dos anos, a notifica na ira. Lembra-te da misericórdia. Deus veio de Temã, e o santo do monte de Parã, a sua glória cobriu os céus, e a terra encheu-se do seu louvor. O seu resplendor era como a luz, raios brilhantes saíam da sua mão, e ali estava o esconderijo da sua força. Adiante dele a peste, e raios de fogo sobre os seus pés. Parou e mediu a terra. Eu acho lindo quando a Bíblia diz, aqui no versículo 6, parou e mediu a terra. Há uma tradução de uma forma mais clara,
ela estabelece o cântico de Abacuque, quando diz: ele para e a terra treme. Aí gera uma convicção no meu coração, que o profeta estava falando algo muito importante. Alguns acham que foi o choque de placas tectônicas que geraram um terremoto quando Paulo e Silas estavam presos. Não! Mas eu creio que naquele momento de dor, naquele momento de dificuldade em que Paulo e Silas se encontravam, Deus olha para a terra, vê os seus servos, e ao olhar para os seus servos, Deus se levanta do trono, e quando Ele se levanta, pensa em caminhar, a terra treme, e ali ocorre um grande terremoto, que é uma libertação completa, porque a Bíblia diz que todos os cárceres se abriram. Queridos, eu quero ministrar sobre a sua vida, eu quero profetizar sobre a tua casa, que Deus vai intervir. O eterno não mudou. O nosso Deus continua o mesmo. Ele não muda. Ele é inigualável. Ele é imensurável. A minha mente, a tua mente, a mente de nenhum humano pode compreender Deus. Ninguém pode ensinar Deus. A sua grandeza é tamanha que a Bíblia diz no Cântico de Davi que o eterno, certa feita, melhor, o profeta Elias diz que certa feita Deus se assentou sobre o querubim e foi voando e mandou a providência da parte dele para ver o seu servo mais de perto. Ele é Deus de perto, Ele é Deus de longe, Ele é o Todo-Poderoso. Isaías 40 diz que Ele chama cada estrela pelo seu nome e todas obedecem o comando da sua voz. Esse Deus é grande. Os céus se desenrolam como cortina da terra. A terra é o estrado dos seus pés. Ele é poderoso. O profeta tem a sua fé revivada. E eu concluo esta breve reflexão, esta breve palavra, te dizendo o seguinte: depois de tudo isso, a Bíblia diz, com uma fé renovada, o profeta então diz: ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, e estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Olha o que o profeta estava dizendo: eu sei que Judá, Jerusalém será destruída, eu sei que pagaremos o preço pelos nossos pecados, mas eu sei que eu vou descansar nele no dia da angústia. Acalma o teu coração, descanse em Deus no dia da adversidade, descanse em Deus quando a angústia tentar tomar conta do teu coração. Ele está no comando e no controle. E o que eu acho lindo é como Abacuque termina este cântico. Ele diz: no dia da angústia eu vou descansar. E tem uma coisa, ainda que a figueira não floresça, se você puder, abra as suas mãos, e eu quero ministrar isso sobre a sua vida, sobre a sua casa. Eu não sei como você está, eu não sei qual é o quadro clínico, sentimental, espiritual, financeiro da sua casa, mas de uma coisa eu tenho certeza: pare a partir de hoje de questionar Deus. Pare para ouvir a sua voz. A sua fé será reacesa. A angústia não
terá domínio sobre o teu coração nem a tua mente. Descansa em Deus. O fardo de Cristo é suave. O fardo é leve. O jugo é suave. E então eu ministro sobre a sua vida que você viverá, que você terá uma fé vivificada e nada poderá te deter. Abre a tua mão e receba isto. Eu profetizo, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia, não é quando tudo está bem, é todavia. Não é quando nós estamos bem, não. Em todos os momentos, nós nos alegraremos no Senhor. Exultaremos o Deus da nossa salvação. Oh, elamante, ore, mamagás. Exultaremos o Deus da nossa salvação. Alegre-se no Senhor na dificuldade. Alegre-se no Senhor no dia da provação. Não veio sobre você provação que você não suporte. E não há tentação que Deus não te deu escape. Porque Deus fará como fez com Abacuque. O Senhor é a nossa força e fará os nossos pés como o das servas e nos fará andar sobre as alturas. O que Deus está dizendo é, no momento da dificuldade, olha o que Abacuque está dizendo, Deus, no momento em que tudo estiver sendo destruído, os meus pés serão como os das servas, das corças, e o Senhor me colocará em lugares altos. Deus está dizendo, Abacuque, louve isso, porque no momento em que tudo estiver dando errado, Deus vai te tirar por cima, Deus vai te fazer andar por cima disto. E o que eu acho interessante é que quando Abacuque fala, eu me alegrarei, a palavra alegrar no hebraico guio significa regozijar, estar contente. E a intenção do autor aqui é saltar de alegria, bailar. O verbo originalmente significa rodopiar em redor com movimentos internos. Deus está dizendo o seguinte, Abacuque está dizendo o seguinte, Deus, no momento da dificuldade, eu vou estar saltando de alegria, eu vou estar pulando de alegria, porque a minha alegria não consiste em coisas, mas está no Senhor, o meu Deus. Aleluia! Portanto, eu deixo esta palavra ao teu coração. O nosso tempo está se findando. Medita, guarda, que Deus é contigo. Queridos, nós queremos aqui